esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Livro da Vida. Então nós vamos trabalhando e é bem importante, porque o livro da vida é aquilo que marca. E a gente vai observando assim que marca na criação, porque de todo jeito marca. Então, anteriormente existiam os caçadores e eles caminhavam pelas florestas seguindo o rastro dos animais. Quer dizer que o animal passou, pode ter passado uma hora antes ou pode ter passado no dia anterior. Eles tinham a capacidade para seguir aqueles rastros. Então o animal deixou a marca, marcou. Nós também, se observarmos assim, nós vamos marcando na nossa vida. E é bem importante, porque dentro de nós temos aquela condição bem importante de saber o começo do certo e o começo do errado. Isso é físico. E a criancinha pequena, ela já sabe. E a gente vai observando assim, se os pais ficam moles, ela sabe fazer o jogo com o pai, sabe fazer o jogo com a mãe. Quer dizer assim, nós sabemos aquilo que nós queremos. Então quer dizer assim, dentro de nós vai marcando. Independente de nós, vai marcando também no livro da vida. Uma pessoa pode achar assim que depois, aquilo que está escrito no livro da vida, ela terá uma facilidade para fazer o resgate. Marcou. E a gente vai observando assim. Nós podemos voltar no período de criança, o jeito que brincávamos, aquela rua, aquele jeito que caminhávamos pela vida. Não tem tempo, não tem espaço. Dentro de nós, o tempo ele funciona numa espiral. Quer dizer que a pessoa pode fazer uma programação para daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a algumas horas. Então, dentro de nós temos a capacidade de ver antes aquilo que nós queremos. Também temos a capacidade para voltar dentro de nós naquilo que já vivenciamos. Aquela roupa, aquele terno, aquela cor daquela roupa. E assim nós vamos caminhando pela vida. Agora, existe uma coisa bem importante assim, que cada um tem que lembrar assim. Recebemos a orientação de que o amor do Criador é um amor brando, que tudo pode. Tudo pode, mas a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que fazer o resgate verdadeiro daquilo que ela procedeu. O amor do Criador, ele atua quando a pessoa tem dentro dela uma sinceridade verdadeira, uma compreensão verdadeira. Isso é bem comum da gente encontrar pessoas que passaram por acidentes. Dentro daquela pessoa, ela tem uma mudança, que aquilo que ela passou, ela não quer nem para o inimigo dela. Foi muito sofrido e ela agora está recuperando e ela não quer mais aquele tipo de vida e não quer mais que ninguém passe por aquilo. Quer dizer que teve uma transformação verdadeira. Numa transformação verdadeira, a pessoa pode receber os auxílios. A mesma coisa acontece quando uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave. E as doenças graves, nós sabemos assim que não tem cura, tem paliativos. Então aquela pessoa fica muito abalada com aquele diagnóstico e dentro dela, ela tem uma transformação. Junto com a transformação, ela também muda a conduta. Isso é bem interessante, porque não adianta a pessoa falar que agora ela tem uma mudança dentro dela, mas a conduta dela continuou a mesma. Como, por exemplo, exposição ao sol. Então, a pessoa teve um diagnóstico, porque fica muito exposta ao sol, ela então teve esse susto. Mas se ela continua tendo o procedimento que ela teve anteriormente, então é bem grave assim. Não adiantou ter o susto. Junto com o susto, não veio a transformação. Não tem a cura. Na nossa vida, nós temos que lembrarmos assim,
que é coisa bem simples assim. Em uma geração, não dá conta de sujar os rios. Então precisa de ser a geração dos meus pais que colaboraram, a geração dos pais dos nossos pais. Então vem vindo a degeneração de gerações. O sujar o rio fica bem fácil assim, mas costumes errados, conceitos errados. Nós não verificamos os conceitos que os nossos pais nos transmitiram, que as escolas nos transmitiram. Então nós vamos caminhando em cima desses conceitos. E é bem grave assim, porque uma pessoa agora está representando uma instituição, uma associação, julga-se que aquela pessoa é capacitada. Então há milhares de anos já foi colocado assim, que inventaram porque pertence àquela organização, àquela associação, aquela pessoa é nobre, polida. Então nós passamos a respeitar esse ou aquele que está dirigindo aquela associação. Nós não verificamos que aquele ensino bem importante, por tuas obras te reconhecereis. Então fica bem fácil assim de saber as obras. A obra é como a pessoa é de dentro, como ela está fazendo de dentro dela. Então aquilo que ela está fazendo é bem simples assim. Ela quer andar elegante porque ela anda elegante. Ela tem uma natureza assim. De criança, ela já apresentou essa condição de comportar-se elegantemente no vestir, no trajar, na maneira de ser, na maneira de usar os talheres. A pessoa é polida, é coerente. Agora tem aquele que recebe as orientações de como ele precisa de comportar-se, de como ele precisa de vestir-se. Aí então ele vai naquelas reuniões ou naquelas apresentações, ele quer que os vejam, que todos aqueles que estão presentes o vejam como bonito. Isso é bem interessante assim, quer dizer que ele está com vestes caras, mas dentro ainda não irradia aquela nobreza. Então ele está só aparentando. É isso que nós precisaríamos de ver, que é bem grave assim em todas as coisas. Aquele tem um grau naquela empresa que trabalha, ele tem uma responsabilidade, tem tantos e tantos que estão sob a sua orientação. Ele saiu daquele trabalho, está na hora de descanso, ele comporta como aquele que se dá o nome de peão de fábrica, aquele que chegou agora, que não tem nenhum conhecimento. Quer dizer, ele não ficou impregnado com aquele grau. E é bem grave assim, porque anteriormente tinha professores, talvez ainda tenha, mas agora é muito mais raro. E é bem mais raro porque dificilmente agora a gente conhece uma pessoa que teve o nome do professor, da professora, do pai dele, da mãe dele. Quer dizer que anteriormente aqueles jovens em formação ficavam felizes em tê-lo como professor. Então eles queriam propagar aquele bem-estar que ele recebeu no período de formação. Aquele professor, aquela professora, incutiu dentro desses jovens uma coisa muito nobre, muito boa. É isso que nós precisaríamos de ver, essa condição de nobreza, de polidez que irradiou, que aquele quis propagar, que aquela quis propagar. O livro da vida é assim, ele vai marcando. E é bem grave assim, porque determinadas transgressões contra as leis do Criador, o nome da pessoa é apagado do livro da vida. Ele não terá mais chance. Isso fica bem fácil assim de cada um observar, porque muitas vezes nós relatamos algo que ouvimos daquele que fez o relato para nós, ouviu também, nós propagamos esse relato. Então o que acontece? Os relatos dificilmente são relatos que possibilitam uma orientação, uma nobreza, um jeito nobre, que aquele que está fazendo o relato, para aqueles que estão ouvindo, agora tem um procedimento de nobreza, de polidez, de coerência. Mas os relatos são sempre de uma forma degradante. E depois tem muitas outras coisas, que a gente tem que lembrar assim.
se a pessoa não conhece direito os ensinos, ela é responsabilizada. Porque Moisés trouxe os 10 mandamentos há aproximadamente 3.500 anos. Pelos relatos, a gente vai observando assim que é mais ou menos nessa época. Nós não interessamos para conhecer os 10 mandamentos. Isso é físico. Então, o que acontece? Se nós não interessamos também para o Criador. Se nós somos criaturas do Criador, os ensinos que Ele enviou, que são auxílios, e fica bem fácil assim da gente ver que é auxílio, porque no desespero a pessoa pede para o Criador. Na alegria, a pessoa também agradece ao Criador em muitos casos. Anteriormente era mais. Então a pessoa estava muito feliz com o trabalho que ela realizou, com o comportamento do filho, com o jeito que a vida estava caminhando para ele. Ele ficava muito feliz e agradecia ao Criador. Nós temos no nosso sangue o sangue do imigrante. Isso é físico, porque a própria pessoa veio de uma região distante, o pai veio, a mãe veio de uma outra localidade. A coragem de sair de uma localidade, muitas vezes sem recurso financeiro e muitas vezes indo para uma localidade que nem conhece a língua daquela localidade. Quer dizer que a pessoa tem uma coragem dentro dela. Como é que ela utiliza essa coragem agora para ela conhecer os ensinos? Para ela dedicar o tempo dela para que ela possa voltar para a pátria do Espírito. Porque a coragem e o início de cada coisa nós temos. É só observar assim uma criança pequena. A criança pequena, quando ela tem uma índole boa, o adulto está higienizando aquela criança faz movimentos que o adulto fica feliz. O adulto está ali com o cheiro, com o trabalho que vai continuar tendo, mas o movimento que a criança fez, o sorriso, o jeito bom, o adulto brinca com aquela criança e faz aquela função de bom grado. É isso. Aquela criança, depois a gente vê assim a coragem daquela criança. De primeiro ela tem que equilibrar nas perninhas para depois ela dar os passos. E nós sabemos assim que muitos tomam tombos. E tomam tombos assim assustadores. E quando tem maiores perto, aquele que tomou o tombo, ele faz um esforço para poder ficar perto dos maiores. Depois a gente vê assim que tem parte daquele corpinho que ficou machucado. Essa coragem acompanha, que é o caso daquele que foi para uma região distante, para voltar para a pátria do Espírito. Nós temos que ter esse mesmo procedimento, de ter a coragem de largar aquilo que nos atrapalha, de ter a coragem de colocar os ensinos em primeiro lugar, porque tem uma referência bem importante assim, né? Se nós não lembramos do Criador nos prazeres, no sofrimento não seremos lembrados, não seremos atendidos. Numa escala pequena a gente vê. O funcionário não comportou direito, não vem comportando direito. Então, tem muitas falhas. Ele não tem como pedir um aumento ou pedir uma concessão. Ele, se tem um pouco de dignidade, ele não pede, porque ele sabe que não tem nenhum merecimento. Mas aquele outro que vem correspondendo, se ele precisa, ele fala. E ele comporta de uma maneira que ele é atendido. É isso que é importante para cada um. Então nós tínhamos que ter essa condição bem importante de ver como é que nós somos na vida. Como é que nós estamos tendo um procedimento, o livro da vida. Como é que nós estamos escrevendo. Porque aquilo que nós memorizamos e que a memória do escrito do nosso comportamento não depende de nós. Porque independente de qualquer coisa, eu estava lendo um livro um dia e eu me transportei para aquele cenário que eu achei muito bonito, aquela floresta, aqueles animais. Então, um outro dia, quando eu deito, eu me deparo com aquela cena novamente vindo na minha memória. Quer dizer que dentro de nós, a marcação do livro da vida, ela vai acompanhando. Qual é o procedimento que eu estou tendo para continuar
recebendo as orientações corretas. É isso que a pessoa precisa de trabalhar com ela. Eu posso dar uma enganação no meu trabalho, no meu patrão, no meu colega, mas dentro de mim eu sei como é que eu estou comportando. Essa maneira é que marca no livro da vida. Então, para nós termos a condição de voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que fazer uma revisão de como nós comportamos. Temos que ter a compreensão de saber que naquele jeito que eu comportei, naquele período anterior, eu também não tinha outro saber. Eu fui descuidado, eu não fui prestando atenção. E o descuido a gente sabe que acontece, porque se a pessoa é cuidadosa, se ela está trabalhando, ela vê ali onde está apresentando. Aquele que trabalha com a máquina, ele vê que surgiu um barulho diferente e ele avisa para aquele responsável da manutenção. Então, quer dizer assim, se nós estamos atentos com os ensinos, porque quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, existe uma coisa bem importante. Nós temos instantes de elevação. Esses instantes é verdadeiro. A pessoa vê antes aquilo que precisa. Ela pode ter uma responsabilidade e ela está estudando. Quando ela vê o tempo certo para executar aquela função da responsabilidade, ela para e vai executar aquela função. Então, quer dizer assim, esse instante de elevação, nós precisamos de aumentar esse instante, porque quando a pessoa tem vários instantes de lucidez, ela passa a conviver mais com os instantes de lucidez. Isso é físico. Então, quando a pessoa vai ampliando esta condição interna, para a vida dela vai sendo muito bom, porque tem muitas coisas que nós temos que tirar. Uma pessoa que fica enraivecida, ela ainda não é evoluída. Uma pessoa que acha que é esperta no ambiente de trabalho, sobrecarregando os outros, ela também não é evoluída, porque o nobre é aquele que faz. E nós sabemos assim, que aquela criança tem a letra bonita, o jeito que ela pega a caneta, ela praticou. Então, a diferença por ela ter a letra bonita e aquele que não tem letra bonita é a prática. Então, quer dizer assim, quando a pessoa vai praticando, dentro dela também vai diminuindo os pensamentos. Ela passa a ser muito mais cuidadosa com seus pensamentos. Devido ao fato, assim, de ela encontrar compenetrada, fica bem fácil, assim, em determinadas funções. Principalmente na moradia. A pessoa está fazendo um preparado ali, está num ponto, aquele preparado, vem uma pessoa para falar um assunto qualquer, ela pede para esperar. Quer dizer que ela precisa de um tempo ali de lucidez, aquele tempo certo, para dar o ponto certo. Aquele que trabalha com ajustes, também ele precisa de sentir o ajuste no tempo certo. Então são muitas coisas que nós vamos caminhando e que nós tínhamos que perceber que temos que trazer esta condição para dentro de nós. E é bem importante assim, porque a gente vai observando de uma maneira geral que vamos caminhando. Depois, lá na frente, não deu certo, a gente vê que tem que voltar. Quer dizer assim, se a gente vai trabalhando como aquele homem da caravana, no passo, não tem correria, é no passo. A programação é no passo. E a gente vai observando também aqueles que estão pelas estradas, se eles respeitam aquelas máquinas que eles estão conduzindo no tempo certo, aquela máquina envelhece, é duradoura, porque ele fez as recomendações do fabricante e ele segue as recomendações. Então, se nós fizermos isso com os ensinos, dentro de nós não vai ter conflito. Então, o que acontece? As desarmonias que vão apresentando, a pessoa vai apresentando também a maneira de conviver com aquela desarmonia e a maneira de poder resolver o que aquela desarmonia está apresentando. O livro da vida é isso. E aquela condição assim, né, que tem nos relatos daquele ladrão ao lado de Jesus, que no último instante ele teve a compreensão. A compreensão dele foi verdadeira. Mas nós sabemos assim que não tem outro relato. Então nós tínhamos que ter um trabalho dentro de nós de ir melhorando. Então o sistema de decadência já vem vindo.
Porque a gente vê o jovem, ele tem que ser despertado de manhã pelos adultos. A gente vê esses jovens que, porque entrou num período de férias, agora ele acha que pode levantar tarde, que ele pode fazer qualquer coisa. O zelo, o método. Então a decadência já vem com os pais desses jovens, já vem com os avós desses jovens, porque de meu conhecimento, esse comportamento há dezenas e dezenas de anos. Quer dizer que a degeneração, a degradação, isso é físico, isso é verdadeiro. Nós temos que trabalhar de uma maneira bem importante assim. As pessoas brigam por aquilo, por aquele outro, mas nenhuma pessoa briga pela nobreza, pela polidez, pela coerência, pela compreensão. Nenhuma pessoa. Não se vê falar que agora nós estamos trabalhando para nos tornarmos nobres, polidos, coerentes, que nós estamos fazendo sacrifício para nos tornarmos seres humanos ideais, aquele que diferencia as coisas. E fica bem fácil assim da gente ver o procedimento, né? Então, o procedimento de muitos países que mais de 100 anos não deu certo. E as pessoas ainda insistem em procedimentos assim. Quer dizer, independente de como o semelhante a apresenta, a pessoa passa por cima. Não temos bondade, não temos uma compreensão. E é bem interessante, porque no livro da vida vai marcando. Se a pessoa tem possibilidade de fazer resgate, ela tem que lembrar que ela já vem imaculada, porque os pais não eram nobres, não eram polidos, não eram coerentes. Então o que acontece? Esse filho já vem imaculado, com as tendências, com as influências. Fica bem fácil assim da gente ver as influências que existem daqueles nossos conhecidos. Os pais gostam do verde, do azul, e o conhecido gosta do amarelo, do vermelho, do roxo. E o filho passa a nascer gostando das cores que o conhecido gosta. Nós não fazemos um trabalho de trazer filhos nobres, polidos, coerentes. Nós vamos permitindo interferências e nós não vamos fazendo observação. Para uma pessoa lembrar que ela precisa de voltar para a pátria do espírito, ela tem que fazer o trabalho a vida toda. E o trabalho físico também, porque quando a pessoa está executando as funções, ela, com aquela responsabilidade, ela também muitas vezes não fica pensando. É isso que nós precisaríamos de perceber, a bênção que existe na execução das funções. Porque aquela dona de casa, que é muito comum essa cena assim, que tem as responsabilidades ali dos afazeres, ela fala que não tem nem como pensar, ela tem que executar. Então, se nós tivéssemos pensamentos nobres, se fôssemos polidos, coerentes, e se soubéssemos pensar, vai ser muito bom. Vai ser muito bom para todos que convivem com aquele que tornou-se nobre. Então, o livro da vida, ele vai marcando, independente da pessoa, ele vai marcando. Então, os raios que são emitidos, os raios julgadores por ordens de Deus, que são emitidos, então os seres humanos receberão desses raios. Então aquelas tendências que nós temos, esses raios afloram essas tendências dentro de nós. Porque já foi provado assim que tem várias partes do cérebro que faz o comando das partes do corpo. Então, pessoas que já passaram por acidente e que perdeu um pouco da massa cefálica, depois ele continua tendo os movimentos. Então, quer dizer assim, tem partes do cérebro que continua comandando. Aquelas partes que a pessoa tem a tendência boa, ela recebe das mesmas irradiações. E essas irradiações, então, afloram, acentuam. Mas aquela pessoa que não tem tendências boas recebe essas mesmas irradiações. E essas irradiações, então, acentuam aquela tendência que a pessoa tem. Então, nós não vamos passar diante do trono do Criador, do juízo, para sermos julgados.
ele já emitiu os raios. E os raios a gente vai observando assim que se encontra atuando em todos os povos. Muitas vezes a gente pensa assim que aquele povo está passando por toda aquela situação, que é uma situação catastrófica, mas aquela condição bem importante assim, né? Distante da luz, quer dizer que nós vamos para a luz, na alegria, na compreensão ou sofrimento. Quer dizer que ensinos errados, a pessoa seguiu o ensino errado a vida toda, não foi parando para refletir, porque aquela condição bem importante assim, de sabermos o começo do certo e o começo do errado, já vem conosco. A criancinha pequena, ela fala que não quer comer aquilo, e ela fala que ela quer comer aquilo. Ela fala que aquilo ela não quer. Isso é físico. Ela maiorzinha, um conhecido, um dos familiares ali, fala que quer levar ela para um passeio, ela vai. Se aquele passeio não for bom, segunda vez ela fala, não quero mais, não vou. Quer dizer que sabemos. Isso é físico. Isso que precisaríamos de ter bem dentro de nós. E fazer o trabalho da pesquisa daquele ensino que nos estão transmitindo. Então, a responsabilidade é sempre individual. Ah, mas eu sigo o caminho do meu pai. Você segue o caminho do seu pai, mas você não verificou se o caminho dele vai levá-lo de volta para o paraíso. Se ele tem um saber, e o saber não é de banco de escola, então o saber é diferente, porque o sábio pode orientar o erudito. O banco da escola só dá erudição, não tem nenhuma serventia. A pessoa pode observar assim, ela vai ter uma profissão que ela seguiu naqueles ensinos do banco da escola. E não quer dizer que por ter feito aquele banco de escola décadas, a pessoa tornou-se nobre. Agora ela é polida, ela agora respeita o seu semelhante. É só observar aqueles que estão na parte administrativa. E eles tiveram muitos e muitos anos de banco de escola. Então, o saber é diferente. Essa condição que nós precisaríamos de fazer uma diferença dentro de nós. E cada um é que tem que observar o procedimento que ele tem que ter. A responsabilidade é dele. Ah, mas eu faço tudo para a minha família. Aquele filho foi para longe e nem voltou. E às vezes nem comunica. Ele volta porque lá pode estar ruim. Mas se lá estiver bom, ele não vem. É físico. Então, aquela expressão de tudo para a família não tem nenhuma significação para voltarmos para a pátria do Espírito. O nosso amor teria que ser um amor mais abrangente, que possa auxiliar mais seres humanos através de ensinos, de coerência, de bom senso. Então, o livro da vida, independente de qualquer coisa, ele é marcado. Vamos marcando no livro da vida. E se tivermos comportamentos desastrosos, o nosso nome será riscado do livro da vida. Se nós tivermos comportamentos melhores, se tivermos a oportunidade de fazer os resgates dos comportamentos incoerentes, e comportamentos incoerentes tem muitos, e os mais simples são da pessoa propagar uma informação que ela nem viu. E isso é bem grave assim, pois eu estou propagando. Então, quer dizer assim, aquela condição bem importante, né? Por tuas obras te reconhecereis. Quer dizer que a obra é aquilo que eu faço dentro de mim. É esse o procedimento que eu preciso de ter. Então, para a pessoa voltar para a pátria do Espírito, ela tem que estar com o livro da vida, com as suas páginas, escrita de uma maneira que não tem mácula. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade,